Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu me chamo Fábio Tancredo e hoje iremos falar sobre um dos grandes atletas da história do atletismo. Estou falando de Carl Lewis. Isso introduzindo aquele vídeo que eu fiz há um tempo atrás do Usain Bolt, que até citei o nome desse pequeno grande homem. Aqui nós vamos passar um pouquinho na trajetória de sua carreira, como é que ele chegou, onde chegou, suas histórias, infâncias, suas influências e seus grandes adversários. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, peço para que você dê aquele joinha, dê aquele like maroto aqui embaixo. Só na mãozinha assim, vai lá, clica lá, já ajuda muito. Também faça o comentário aqui, qualquer um serve, pode escrever um kkk, umas palminhas, mas de preferência que venha algum comentário sobre o atleta ou sobre quem você quer ver aqui no canal, ou até mesmo uma crítica, alguma coisa boa que você viu nesse vídeo, um elogio, também é sempre muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, também se inscreva. Não se esqueça, viu? Muito importante para que quando saia novos vídeos, você receba, tá ok? E para isso acontecer, além de se inscrever, acione o sininho, também é muito importante, ok? Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre Carl Lewis, o tetracampeão olímpico do salto em distância. Carl Lewis nasceu no ano de 1961 na cidade de Brigham, eu acho que é isso, no estado do Alabama, lá nos Estados Unidos. Ele veio de uma família que tem um esporte na veia. Seu irmão competia na universidade jogando futebol. Sua mãe era atleta também. Era corredora de obstáculos. Além disso, sua irmã também era outra competidora e também participou até dos Jogos Olímpicos em 1984. E o pai? Bom, o pai não era propriamente um atleta, mas ele participava da área esportiva. Ele era um dos dirigentes de um clube de atletismo lá perto onde eles moravam. E o que acabou influenciando muito na escolha do Carl Lewis de ser atleta, como também toda a sua família. Ali ele começou a dar seus primeiros passos no salto à distância. Começava a treinar, seu pai, por exemplo, até foi o seu primeiro treinador. E ele começou a saltar, viu que estava bom, que ia muito bem. Com 13 anos de idade, começou a competir e começou a ganhar uns títulozinhos na época de escola e também no ensino médio. E ele começou a chamar a atenção de algumas faculdades, neste período ali do ensino médio, para ser recrutado e disputar competições por elas. Ele teve vários convites e acabou aceitando o convite da Universidade de Houston. Por lá, ele competiu, também se formou e chamou atenção para o mundo. No período da high school, ele conseguiu já o 5º melhor salto do ano. Isso foi em 1979, já conseguindo o índice olímpico, entre outras grandes conquistas, também já pelo time americano de atletismo. Sabemos também que Carl Lewis não foi apenas salto. Na época de faculdade dele, ele começou a descobrir realmente também seu talento para as provas de sprints, principalmente na de 100 e de 200. Com isso, consequentemente, também nas provas de revezamento. No ano de 1980, como eu falei, ele conseguiu o índice olímpico, só que acabou não competindo por um motivo que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Naquele mesmo ano, ele já representava a equipe dos Estados Unidos de atletismo e conseguiu vários títulos. A sua primeira, inclusive, ele conseguiu o título no salto em distância e também no revezamento 4x100. No ano seguinte, em 81, ele já era um dos grandes nomes da velocidade nos Estados Unidos e no mundo. Se você vê realmente em quão rápido ele conseguiu esse feito. Ele entrou na faculdade, um ano depois já estava correndo, claro que você precisa de corrida também no salto em distância, e já conseguindo grandes marcas. Em 1981, ele conseguiu o feito de ser o homem mais rápido no mundo, nos 100 metros rasos. Nessa corrida, por exemplo, ele conseguiu bater a marca de 10 segundos cravados. E além disso, conquistou a primeira colocação no ranking mundial da prova de 100 metros rasos. No ano seguinte, em 1982,
já consolidado tanto na prova de salto quanto nas provas de velocidade, ele foi considerado um dos grandes nomes para bater um recorde que durava já décadas. Recorde esse de Bob Benson, que foi quebrado em 1968. Apesar disso, ele não acabou quebrando o recorde. Bom, ele quebrou, mas a história também vou contar um pouquinho mais lá na frente. Importante aqui é que ele sempre se manteve entre os melhores nessas duas provas. Em 4, na realidade. Principalmente no salto em distância e nos 100 metros rasos. Exemplo disso, que na prova de 100 metros rasos, ele liderou o ranking mundial durante 6 anos. Era para ser 7. Mas aí tem uma história de um Johnson, aí que eu vou contar, que vocês vão ver que era para ter sido 7. E além disso, no salto, ele liderou o ranking durante 9 anos. Ou seja, ele era realmente dominante nessa prova de salto em distância. Apesar de não ter o recorde mundial no salto em distância, Lewis foi detentor do recorde mundial dos 100 metros rasos. E durante um bom período, desde 1987 a 1994. Com exceção de um pequeno período ali em 1991, que ele perdeu esse recorde, mas logo em seguida recuperou. Depois disso, se mantendo bem entre os principais nomes, principalmente nas competições do Mundial e Olimpíadas, que iremos falar mais na frente, chegando no ano de 1993, com muitas lesões, ele teve que se retirar durante o período do atletismo, principalmente para se recuperar fisicamente, e retornou em 1996. Competiu em 96, e em 1997 ele encerrou sua carreira, deixando assim um legado imenso, entre eles os que eu vou contar agora. Inicialmente, vamos falar dos mundiais que ele participou. O primeiro foi a primeira edição do Mundial de Atletismo, sediado em Helsinki, em 1983. Lá, ele competiu em 3 provas, conseguindo ouro nas 3. No revezamento 4x100, tranquilamente, com seus companheiros, ele encerrou o revezamento, conquistando o ouro e com o recorde mundial. Na prova de 100 metros, ele teve um grande concorrente, que era o Calvin Smith, detentor do recorde mundial naquela época. E conseguiu bater e ficou por ali por pouco. Conseguiu o ouro com uma margem de apenas 0,2 de segundo, conseguindo o título também dos 100 metros. Na prova de salto e distância, seu principal rival era o Larry Merricks. Eu acho que é assim que se fala, como todos os nomes esquisitos que vêm por aqui. Merricks foi o último saltador que bateu o Carl Lewis numa competição oficial. Então ele chegava com uma certa expectativa. Porém, não conseguiu se igualar, não chegou nem perto do Carl Lewis. Carl Lewis venceu com uma facilidade, conquistando assim sua 3ª medalha de ouro naquele Mundial de Atletismo. No Mundial seguinte, em 1987, em Roma, ele repetiu a dose, conquistando 13 medalhas de ouro. A única diferença é que nesse ano ele competiu em 4 provas. Ele ia competir em 4 provas, mas desistiu dos 200 metros rasos. Na prova de salto, ele conseguiu passar a marca dos 8,60 em 4 dos 6 saltos. Novamente, ele ganhou a competição de maneira tranquila, sem muitas dificuldades, conseguindo o bicampeonato. Na prova do revezamento 4x100, ele conseguiu outro ouro, não com o recorde mundial, mas com a 3ª melhor marca da história. Ou seja, das 3 marcas da história, 2 Carl Lewis estava participando. E na prova dos 100 metros rasos, ele ganhou, mas não ganhou lá. Ele perdeu o título para o Johnson, esse rapazinho aqui. Grande, né? A gente vai contar a história dele mais pra frente. Ele conseguiu sua melhor marca na época, quebrando o recorde mundial. Só que o Johnson também fez isso, bateu ele na prova, conseguiu o tempo de 9,83, sendo esse considerado o recorde mundial, mas posteriormente o Johnson foi eliminado e o Carl Lewis conseguiu a medalha de ouro com a desclassificação do seu adversário. Nos jogos seguintes, em 1991, em Tóquio, ele conseguiu 2 medalhas de ouro e 1 de prata. As medalhas de ouro foram nos 100 metros rasos, onde foi uma prova muito bem disputada, onde 6 dos 8 finalistas conseguiram ficar abaixo dos 10 segundos. Ele ganhou, mas muito apertado. E no revezamento 4x100, onde ele novamente conseguiu quebrar o recorde mundial. Na prova do salto,
onde ele é um dos favoritos, a sua principal prova, ele acaba ficando com a medalha de prata, em uma competição que é considerada um dos grandes momentos, uma das grandes disputas da história do esporte, entre ele e o Powell, Mike Powell. Nessa final, os dois estavam disputando muito bem. Powell já vinha acompanhando Carl Lewis já há algum tempo. No salto, seu segundo salto, Carl Lewis conseguiu bater o recorde mundial. Só que o vento estava com mais de 2 metros por segundo de velocidade. Com isso, a marca não valia como recorde mundial. Porém, a marca valia para a competição. O salto foi de 8 metros e 91 centímetros. Isso estava mantendo ele ali na liderança, com uma certa tranquilidade. Só que não. Powell, 2 saltos depois, conseguiu bater o recorde mundial. E sim, conseguiu bater mesmo, porque o vento estava abaixo de 2 metros por segundo de velocidade, conseguindo os incríveis 8,95 e quebrando o recorde de 23 anos. Carl Lewis, eu acho que talvez tenha sido uma das grandes frustrações dele na carreira de atleta. Foi nunca ter quebrado, quer dizer, ele quebrou, mas não foi considerado. Nunca ter quebrado o recorde mundial na sua principal prova. E ele encerrou sua participação em mundiais no ano de 1993, na cidade de Stuttgart, onde ele competiu, só que não foi com muita expressão. Ele conseguiu uma medalha de bronze nos 200 metros rasos, que acabou sendo sua última medalha em mundiais e também coroando sua grande participação nos mundiais de atletismo. Carl Lewis, ele ia participar dos Jogos de 1980 em Moscou. Porém, ele sendo americano, ele não pôde competir. Ele conseguiu o índice no 4 por 100 e no salto à distância. Isso ainda na faculdade, com apenas 19 anos. Mas por conta do boicote que os americanos tinham contra a União Soviética, nenhum atleta americano pôde competir naqueles Jogos. Seus primeiros Jogos Olímpicos, na realidade, foi nos Jogos seguintes, em 1984, em Los Angeles, competindo em casa. E esses Jogos ele tinha um grande objetivo, que era igualar o feito do Jesse Owens, esse rapazinho aqui. Por quê? Jesse Owens foi o primeiro a conquistar 4 medalhas de ouro numa competição em 4 provas. E o Carl Lewis estava exatamente competindo em 4 provas. No salto, à distância, no 4 por 100, nos 100 metros rasos e nos 200. E ele estava realmente no ápice da sua forma física. Tinha tudo para conseguir esse feito. E ele conseguiu. Na prova de 100, conseguiu com uma certa tranquilidade vencer. Depois da prova dos 100, ele teve salto à distância, sua principal competição. E ele saltou apenas 2 vezes. Pois é, na final ele tinha direito a 6 saltos, só que na segunda tentativa ele conseguiu um salto tão bom e percebeu que ninguém ia alcançá-lo que ele resolveu parar para se poupar para as outras 2 provas que ele ia ter, do 4 por 100 e dos 200. E acabou sendo favorável. Claro que ele foi muito criticado por essa atitude. Foi até vaiado pela torcida. Só que no final acabou valendo a pena. Na prova de 200, ele também conseguiu o ouro. E na prova do 4 por 100, fechando o revezamento, conseguiu fechar a sua trajetória nas Olimpíadas de 1984 com chave de ouro, literalmente, com 4 medalhas no peito. Nos jogos seguintes, em 1988, em Seul, na Coreia do Sul, ele já não corria mais de 200 metros rasos, mas por preferência mesmo para poder se dedicar às provas que ele tinha mais qualidade. Na prova de salto, que era sua especialidade, ele conseguiu o ouro com tranquilidade, com salto de 8,72. Na prova do revezamento de 4 por 100, ele ia competir, mas não chegou a correr, porque durante o revezamento, a equipe dos Estados Unidos derrubou o bastão e com isso foi desclassificada. E por fim, uma das histórias mais conhecidas dos Jogos Olímpicos, que foi na prova dos 100 metros rasos. Ele chegava como um dos favoritos contra o Johnson, que foi campeão mundial um ano antes dos 100 metros rasos. Johnson, como é nessa foto aqui,
Um rapaz muito forte. E ele tinha uma explosão muscular muito grande, completamente diferente dos outros. E ele correu, ganhou a prova, o Johnson, dos 100 metros rasos, com um recorde mundial de 9 segundos e 79. E aí, que 3 dias depois, ele foi pego no exame antidoping contendo esteroides. O que explica, né? Explica muito. Com isso, ele foi desclassificado. Carl Lewis conseguiu sua medalha de ouro na prova de 100 metros, com bônus. Você se lembra do Mundial? Então, o Mundial no ano anterior, Johnson, por conta desse doping, ele foi desclassificado também no Mundial. Com isso, o Lewis conseguiu a medalha de ouro, que ele tinha perdido no ano anterior, e, de quebra, assumiu o posto de recorde mundial, que ele tinha quebrado junto com o Johnson naqueles jogos. Já nos jogos seguintes, em 1992, em Barcelona, ele já com mais idade, não disputava todas as provas que ele disputava como 84, disputou apenas duas, que foi o revezamento 4x100 e o salto em distância. Salto em distância teve um sabor muito especial. Como no ano anterior, em 1991, ele perdeu o Mundial para o Powell, esse ele conseguiu sua revanche, derrotou seu adversário e conseguiu o ouro nessa prova. E no revezamento 4x100, ele conseguiu também a medalha de ouro. Prova essa que ele, com essa equipe, conseguiu o recorde mundial, que durou nada mais nada menos que 16 anos. Depois disso, nas Olimpíadas, ele competiu mais um ano, 93, como foi falado, teve uma parada por causa das lesões e voltou em 1996 exclusivamente para disputar os Jogos Olímpicos de Atlanta, novamente em casa, nos Estados Unidos. E ele competiu nas duas provas, como em 92 em Barcelona, tanto no salto de distância quanto no 4x100. No salto de distância, ele se deu bem porque seus principais adversários, que era o Pedrosa, esse aqui, que eu não falei dele ainda, esse cara aqui, e também o Powell, tinham se machucado. Então eles não estavam 100% para poder competir. Com isso, Johnson teve seu caminho facilitado, conquistou sua 4ª medalha de ouro no salto à distância e conseguiu o tetracampeonato consecutivo. Ele ainda ia competir no 4x100, só que ele teve uma discussão, um desentendimento com a equipe, com a comissão técnica e acabou sendo tirado do revezamento. Ele foi nomeado pela revista Track and Field News como o atleta do ano desde 1981 a 1992. Anos depois, a Track and Field News noticiou que Carl Lewis teria competido, principalmente nos anos 80, dopado. Ela se baseou em várias informações sobre o comitê americano que abafou o caso dele ter sido pego no exame antidoping 2 meses antes das Olimpíadas de 84. Segundo informações do próprio comitê, ele apenas sofreu uma advertência. Só que, segundo ela, ele teria que ter sido suspenso, coisa que não aconteceu, e o comitê americano abafou completamente o caso para ele poder disputar os Jogos Olímpicos de 84 e os próximos que viriam. Em 1987, o pai do Carl Lewis faleceu e o Carl Lewis quis que a medalha fosse enterrada junto com o pai. A mãe dele até falou por que ele tinha feito isso, mas ele disse que era uma homenagem e que para ela não se preocupar que em 88 ele ia ganhar novamente a medalha e ia substituí-la dentro de casa. Como a gente viu, Carl Lewis era de uma família bem esportiva e ele tinha muitos dotes atléticos. Tanto que em 1984 ele foi draftado pelo Chicago Bulls para jogar a temporada de basquete pelo time de Chicago. E além da NBA, ele também foi draftado pelo Dallas Cowboys para jogar o futebol americano, a NFL, também no mesmo ano. Só que ele declinou as duas, nunca chegou a jogar profissionalmente pela NBA ou pela NFL. Então, se for comparar realmente como eu fiz lá no vídeo do Usain Bolt, e fazendo isso baseado nas pesquisas que eu fiz sobre o Carl Lewis, eu mantenho afirmando que Carl Lewis é o maior atleta do atletismo do mundo na história. Novamente, o Usain Bolt fez a história dele, foi campeão olímpico em 3 provas,
coisa que Carl Lewis conseguiu em 4. Claro que Lewis não foi constante nas suas conquistas. Ele foi constante no do salto e no revezamento, que ele sempre esteve presente. Poderia até ter ganhado mais se não fosse aquela discussão. Então, por isso, eu acho que ele foi um atleta mais completo. Midiático, eu fico lá com o Usain Bolt. Ele, como matéria de mídia, de importância, ele ficou muito mais marcado. Até pelo mundo que a gente vive hoje em dia, que é uma coisa muito mais disseminada do que na década de 80, na década de 90, que Carl Lewis disputou. Foi um grande nome do atletismo, desenvolveu grandes coisas. Claro que foi um pouquinho manchado com essa história aí do doping, se é real ou não, mas ficou manchado, querendo ou não, vai ficar sempre ponto de interrogação. Mas ele realmente foi um atleta excepcional, que infelizmente, pela minha idade, não pude acompanhar com mais clareza, com mais afinco. Só que o que ele conquistou, desde a sua infância, até épocas de escola, de universidade, até chegar o ápice nos Jogos Olímpicos, é uma coisa sensacional. E o tempo que ele ficou competindo, né? Desde 1980 até 96, foram 16 anos competindo em alto nível. É isso aí, gente. Novamente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui assistindo esse vídeo. Carl Lewis foi um grande nome. E para que vocês assistam outros grandes nomes e que vejam outros tipos de vídeos que vocês podem me dar ideias por aqui, comentem. Comentem, é muito importante. Pode colocar esse comentário aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Também, se você não deu lá atrás, dá aquele joinha. Agora, vai, joinha. Muito bem. Obrigado pela sua participação aqui para fazer esse vídeo crescer, esse canal crescer e ficar ainda melhor. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E muito obrigado novamente por estarem aqui. Lembrando que todo domingo, 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no nosso canal. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem comigo até aqui. Temos vídeos novos chegando. Não percam. E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.